Você curte o quê? Democracia, cinema e café. Cinema e café são essenciais. E a democracia? Não é uma questão de gosto, né? Ufa. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema, desta vez sobre o filme 13 Sentimentos, uma comédia romântica brasileira que está chegando aos cinemas e nós aqui debateremos sobre ela da forma mais espontânea possível, excluindo também as suas vivências pessoais, talvez. Não, acho que não. A gente vai falar da nossa vida pessoal. Excluindo não, tem que trazer, A gente vai ter que falar, né? A gente vai ter que falar da nossa vida pessoal. Mas antes da gente começar a falar sobre 13 Sentimentos, o que é que o nosso ouvinte, que o nosso espectador também no YouTube, tem que fazer no YouTube e nas plataformas digitais? Gente, ó, não custa nada, dá curtida lá, compartilha, dá 5 estrelas, avisa o amigo, avisa o inimigo, avisa o vizinho, a família, a mãe, a avó, a tia, o gato, o papagaio. Compartilha aí com todo mundo e aciona as notificações, porque toda semana tem podcast novo aqui no Papo de Cinema e para não perder nenhum, é só acionar as notificações que você vai receber ali um avisozinho sempre que tiver um programa novo no ar. 13 Sentimentos é dirigido por Daniel Ribeiro, o mesmo diretor de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, um filme de 2014 que não só falava de temáticas queer, mas também falava sobre capacitismo, ou seja, ele pegava dois temas muito sensíveis e conseguiu, isso há uma década atrás, conversar de uma maneira muito respeitosa e também de uma maneira didática, digamos assim. E em 13 Sentimentos, Robledo, para a gente começar essa nossa fase aqui de terapia, a gente tem a história do João, que é interpretado pelo Arthur Volpi, e ele enfrenta um desafio que é muito comum, né, na vida cotidiana, de encerrar um relacionamento. Acho que talvez não seja tão comum, porque o João precisa lidar com o término do relacionamento do Hugo, que é interpretado pelo Sidney Santiago, de um relacionamento de uma década. Não é todo mundo que pode dizer que já passou por um relacionamento de uma década, né? Nessa configuração de namoros, digamos assim, né, pós-modernos, que termina, começa, termina, com uma facilidade como quem troca uma camiseta. E esse personagem, para a gente ser bem assim, resumir bastante o que acontece no filme, ele ingressa nesse novo mundo de relacionamentos por aplicativo. Ou seja, terminei o relacionamento, já vou logo me ocupar com isso para não ter que pensar muito, para não ter que processar esse final de relacionamento. E isso é um pouco mais complexo do que um cubo mágico, né? Essa metáfora que o Daniel Ribeiro adorou colocar no filme, né? Primeiro a gente tem que dizer que é um prazer para nós estar podendo falar de um filme brasileiro, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar de produções brasileiras aqui no podcast, porque, gente, no Papo de Cinema vocês têm, quem acompanha ali o site, você sabe que a gente procura falar de tudo, né? Filmes, séries, filmes, produções do Brasil, do exterior, de Hollywood, da Europa, do Japão, sabe? De tudo que é canto. A gente está sempre procurando ter um olhar bem amplo. Agora, no podcast não tem como falar de tudo, né? Por mais que a gente faça um programa por semana, a gente tem que sempre escolher um título e tal. E a gente sempre vai tentar, sempre quando a gente tem as nossas reuniões de pauta e pensando qual vai ser o assunto da vez. Será que vai ser uma série que está todo mundo falando? A última série que a gente fez, por exemplo, foi Sugar ou Bebê Rena. Bebê Rena teve uma repercussão super boa, que era a série que estava todo mundo comentando no momento. Ou um filme que chegou no cinema, um filme que estreou no streaming e tal. E é raro a gente conseguir pegar um filme brasileiro que tem essa capacidade, né, de movimentação, das pessoas estarem com uma expectativa e estarem falando, e a gente ter conseguido acesso a esse material antes da estreia ou durante a estreia, justamente ali que está no auge da discussão, e com 3 sentimentos a gente conseguiu isso. Então é muito bacana a gente estar tendo essa oportunidade de trazer esse filme. Agora, eu também tive lá no site, vocês podem acompanhar não só a crítica do filme, mas também tem entrevista com o Daniel e com o Arthur Volpi, o diretor e o protagonista do filme, eu conversei com eles. E eu acho que uma coisa bacana que a gente pode trazer agora aqui para vocês é que o Daniel, como o Vitor falou, né, Vitor, ele começou 10 anos atrás com Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Ele levou 10 anos, uma década, para chegar no segundo longa. Claro que ele não ficou parado durante todo esse tempo, ele fez outros curtas e séries e roteiros e trabalhou com outros projetos. Uh, mas assim, é um passo muito. Ele começou num ponto muito alto, isso que eu quero dizer, sabe? Quando tu leva o padrão lá em cima, a expectativa em relação ao teu próximo passo é muito grande. E aconteceu isso com ele em relação a Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, né? Porque Hoje Eu Quero Voltar Sozinho foi um filme que parte de um curta, né? Tinha eu vou voltar sozinho, se eu não me engano é o nome do curta. Ele fez um longa a partir desse curta,
ou seja, o curta já tinha uma fanbase bacana, já tinha, assim, justamente falado dessas duas questões, né, capacitismo e homossexualidade, que atingem, né, duas minorias distintas e estão ali combinadas nesse filme. Então já tinha uma fanbase forte ali em relação ao filme, ao curta. E daí, quando desenvolve para um longa, as pessoas geraram uma nova, né, ansiedade em relação a isso. E o filme foi direto selecionado para o Festival de Berlim, passou numa mostra paralela lá, chegou a ser premiado em Berlim, e depois foi escolhido para ser o representante do Brasil para o Oscar daquele ano, né? E o filme fez uma carreira super bonita no exterior, em diversos festivais, tá? Ou seja, tava todo mundo assim, tá, e agora, para onde o Daniel vai depois disso, né? Qual será o próximo passo após ter o início também? E eu acho que o mais bacana do Três Sentimentos é a falta de pretensão. Isso que eu mais gostei. Porque ele tá falando uma coisa que nem o Vitor comentou, que todo mundo já passou por isso. Todo mundo já enfrentou um término, todo mundo já enfrentou, sendo gay ou hétero ou bi, sabe? Todo mundo já passou por esse lésbico, todo mundo já passou por essa situação, todo mundo já teve uma relação que chegou num ponto de esgotamento, que é isso que a gente sente, eles, né, eles não têm mais para onde ir. Vamos recomeçar, cada um vai para um lado, mas vamos tentar ser amigos. Acho que tem uma coisa muito bacana também, que são as referências que eles vão trazendo para o filme, porque o protagonista do filme, o João, ele é cineasta, né? Ele quer fazer o seu primeiro filme, ele tá contando, e ele compara a sua própria vida com temporadas de séries, né? E a gente está passando por um momento que todo mundo está sempre acompanhando uma série, né? Tu encontra com teus amigos aí no bar, no final de semana, tu vai tomar um café, alguma coisa, lá pelas tantas vai vir o papo. Anos atrás era assim, ai, que livro tu tá lendo? Agora todo mundo já diz, que série tu tá acompanhando? Eu acho que é muito bacana porque aproxima demais o filme desse público que é um público do jovem adulto, sabe? De um homem ou mulher, porque tem personagens femininas também, que estão aí tentando se estabelecer economicamente, emocionalmente, fraternalmente, né, com as suas amizades, com o seu ciclo de apoio, de segurança, de conforto, de segurança. Ou seja, tem muita coisa bacana ali, que tem muitas pontes de acesso, eu acho, com diversos tipos de públicos. Não, certamente não é um filme voltado só a um público homossexual, é um filme um discurso muito mais amplo e tem muito mais camadas de entendimento e de conexão que podem ser estabelecidas. Isso para mim é o que mais ficou bacana, porque felizmente eu tinha um medo, né? Isso eu vou te falar, Vitor. Eu tinha um medo quando sai um filme com Três Sentimentos, eu tava morrendo de medo, e no começo do filme já tem uma cartela que aparece lá, eu pensei, cara, só falta ele dividir o filme em capítulos e aparecer um capítulo para cada sentimento. E isso, para mim, é a morte. Eu odeio filme em capítulos. Eu quero ver capítulo, eu vou ler livro, sabe? Eu não quero ver. Sabe? É uma versão no máximo, um prólogo, um epílogo. Não me vem com encheção de saco. No máximo, agora, sentimento 1, sentimento 2, sentimento 2. Não! E graças a Deus o Daniel não corre nesse erro, ele não faz isso. Mas lá pelas tantas a gente tem uma. Porque tudo embaralhado não é tão certinho assim, né? Tu não parte a negação, e daí a aceitação, não. E daí a frustração, e daí a excitação. Não tem como isso. Tu mergulha e quando vê, tá passando por tudo ao mesmo tempo. E é muito bacana ver que essa bagunça, essa confusão emocional, que já me afetou várias vezes, certamente já te afetou, Vitor. Já afetou o Daniel, afetou o Arthur, afetou tantos outros. Então é bacana se sentir, perceber que a gente é parte de algo maior, assim, né? É interessante, sim, pontuar que essa trama ela parte de uma experiência pessoal do diretor, né? Ou seja, haverão vários pontos que a gente vai reivindicar, que a gente vai contestar, mas no final das contas a gente vai pensar, tá, mas isso é uma perspectiva pessoal, isso aconteceu, é óbvio que talvez vários assuntos não sejam dissecados, algumas coisas não sejam desenvolvidas, porque ele está contando uma história pessoal. Então, sabe, ele vai contar o que ele achar interessante. Então, uma coisa que me passou muito, né? Tu falou dessa diferença entre hoje eu quero votar sozinho e colocar essa régua lá em cima, é que parece que, do ponto de vista de sensibilidade e de um desenvolvimento maior, parece alguns passos atrás do Três Sentimentos. Porque ele é um pouco mais polido, eu acho ele um pouco mais, de uma certa forma, talvez não seja essa palavra, mas eu acho que ele é um pouco mais ingênuo, sabe? Tu percebe que ele trata vários assuntos só até a segunda página, né? Ele não vai muito mais do que isso, sabe? Pelo menos a percepção que eu fiquei. E quando a gente sabendo, né, que o filme é baseado numa experiência pessoal do diretor, é óbvio que ele vai falar sobre a carreira de um profissional do audiovisual.
e ele falando das Né? agruras que ele enfrenta no dia a dia, sabe? Eu acho legal aquela parte ali que ele fala que ele tá escrevendo um roteiro, ele quer ser diretor, mas ele, para pagar as contas, ele precisa editar vídeos institucionais de empresas que não tem nada a ver com a vida dele, sabe? Uma empresa de material de construção. Eu acho legal isso. Tá, mas vamos fazer um preâmbulo aqui. O Vitor tem a faixa etária dos personagens do filme, né? Isso aí. O João tem 32, né? Se eu não me engano, acho que Sim, ele fala. sim. E Então, assim, o só Vitor- pra jogar, eu tô super acostumado com. Esse é o mundo, entendeu? Esse é o mundo com o qual eu tô acostumado. E eu sou um homem gay, que nem os personagens do filme. Ou seja, nós não somos um personagem, mas a gente tá nesse meio termo. Assim, eu sou gay, o Vitor é o jovem ali que tá nessa faixa etária. Então a gente, muitas das nossas percepções, acaba. O Vitor se identificou mais com um lado, eu mais com o outro. Uma coisa que eu achei interessante disso que tu traz, ele quer o João quer ser diretor, né? Só que acaba trabalhando como montador, porque ele não consegue ser proprietário. Só que ele vai mais além, né? Ele acaba dirigindo vídeos pornôs. Isso eu achei Sim, sim, interessante. sim. Lá pelas tantas, ele é convidado por né? Ele acaba se envolvendo com algumas pessoas por aplicativo. E um casal chama ele, né, lá pelas tantas, e o casal gosta de filmar as suas transas. E o João, que é mais tímido, né, tá saindo de um relacionamento de 10 anos, sabe? Ele diz isso, bah, como é voltar a ser solteiro? Eu nem sei mais flertar. Ele tá se adaptando. E em 10 anos é muito tempo, né, nessa velocidade Sim, sim. que as coisas estão acontecendo. Então ele fica meio assim, ele não quer participar, ele prefere filmar. E ele acaba se achando nesse ritmo, porque ele filma bem, ele edita bem, ele faz um vídeo legal. Daí o casal indica para outro, indica para outro, quando vê ele começa. E é bacana que não são só casais gays, né? São casais héteros e lésbicos. Ele acaba filmando muita gente. Vitor, eu já fui convidado para participar de uma filmagem, de uma transa. Eu não participei, Fico mas assim, lisonjeado, mas não vai ser hoje. mas não vai ser dessa vez. Mas é Sim. interessante como assim, são coisas muito próximas da nossa realidade. Realmente, tu vai. Quando começa ali, tem um certo clipe dele passando por vários caras que ele vai se encontrar. Cara, isso é muito real, porque as pessoas, eu acho que vivem um momento, e essa é uma febre dos aplicativos, que eu acho que o filme retrata bacana isso. Porque nesse momento, por exemplo, eu tô solteiro, o Vitor não, já tá numa relação já há alguns 2, 3 anos. Quanto tempo, Vitor? Isso. É por 3 anos. aí. 3 anos. Então o Vitor já tá um pouco mais enferrujado, digamos assim. Eu já tô mais nessa lida do dia a dia. Mas, cara, aplicativos são uma coisa que as pessoas parece que se viciam naquilo, né? Porque aquela coisa que surge como ideia, vamos ver se eu encontro alguém legal para passar um bom momento. Hoje em dia já tá uma coisa assim, esse aqui é bacana, mas sempre tem um melhor, mas sempre tem um melhor, mas sempre tem um melhor. E as pessoas são no Tinder, né? Que tu vai descartando pro lado. Joga pro lado. Tchau, tchau, O tchau. algoritmo do amor. É o algoritmo do amor. Exatamente. E qualquer coisinha é suficiente para ser defeito, não presta, eu posso encontrar algo melhor e vamos pro próximo, E acontece que tá todo mundo sozinho, né? Acontece que Claro. ninguém nunca fica satisfeito, né? E o filme traz isso, né? Lá pela Santos ele se envolve com um rapaz, ele começa a gostar de um cara, só que é uma coisa que meio truncada, o cara meio desaparece. Parênteses. Ele está gostando desse cara, né? O João, personagem do Arthur Volpe, gostando do personagem chamado Vitor, meu xará, só que sem o C, interpretado pelo Michel Joelças, que é o ator que vocês lembram de O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, Que Horas Ela Volta, Ela e o volta. Michel Joelças, Robledo, temos que fazer aqui um parênteses, que está com a sua cutis em dia, o corpo, a academia está em dia. Michel Joelças parece uma daquelas estátuas gregas. Michel Joelças está assim, ó. Beijo pra você, Michel Joelças, você está lindo. Não, quem lembra do Michel, aquele menininho, né, que é deixado pelos pais, que tem que fugir durante a ditadura, do ano que meus pais saíram de férias, e se vê o homem que ele se transformou, nossa, que progresso, realmente o Michel está muito bem. Aliás, o Michel que já, eu acho bacana, porque o Daniel vai formando, né, bolhas, né, de pessoas com que ele confia e vai trabalhando, vai participando, né, ele tem uma coisa bacana, é um guri que está descolado, é um guri que está fazendo muita coisa, é muito versátil, está em muitos trabalhos, sabe? E ele está mostrando muitas facetas, e não só, a gente citou alguns filmes, mas ele tem séries, novelas e curtos, então ele tem um trabalho bem consistente, é legal ver ele dentro desse universo.
numa outra faceta, numa coisa mais descolada, mas eu falei assim, ele parece lá pelas tantas do filme o Super Mario, né? Porque ele tá sempre muito alegre, muito elétrico, muito uhul, vamos lá, vamos transar, isso aqui. Tira a roupa, uhul, vamos lá. Ai, me diz o que você gosta. O que você gosta? Baixa as calças. Mas ele é muito retrato de uma realidade que tem por aí. Essas pessoas que só querem o gozo imediato, né? O gozo rápido, o gozo do agora, e não estão pensando mais a longo prazo, Claro. em analisar, em fazer. Porque relacionamento, sabe que relacionamento é ceder, é abrir espaço, é abrir mão de certas coisas, são pequenas conquistas, né? Pequenas vitórias. Ah, eu cedo aqui para ganhar ali e tal. E é isso, gente. Eu já passei por um casamento de 11 anos também, então, assim, que nem o personagem do filme. Eu sei como essas coisas são difíceis de tomar uma decisão. Ah, será que vou largar tudo? Não tá sendo o meu jeito, vou abrir mão e vou largar tudo. Não, de repente não, tu tem que respirar, daqui a pouco melhora, vamos lá. E o João tá passando por isso. E é legal porque é curioso que ele traz do filme essa coisa como a gente tá falando das séries, né? Ele diz assim, o meu relacionamento era uma série que vai terminar no auge, né? Não vamos esperar começar aquelas temporadas chatas, Claro, repetitivas, claro. que ninguém aguenta mais, e o público começa a abandonar. Não, a gente vai terminar no auge, quando tá tudo bem. Porque eles terminam simplesmente por terminar, porque ele diz, viramos amigos, não tem mais o mesmo tesão, não tem mais a mesma coisa, viramos amigos. Só que daí ele vê a selva que tá lá fora, né? Quando ele fica solteiro, e ele começa a sentir muita falta do que ele abriu mão, né? Da coisa que perdeu. E eu acho que aí o filme é um momento que o filme começa, daí sim ter uma diferença entre essa superficialidade que tu traz, dessa coisa de ficar só nesses primeiros contatos, e a possibilidade de um aprofundamento que talvez fosse mais necessário. Mas eu acho que tem uma explicação por isso que talvez no próximo bloco a gente possa desenvolver melhor. Tem toda a razão, Robledo. Vamos para um rápido intervalo. Nosso colega Marcelo Miller vai deixar um recado importantíssimo. Daqui a pouco a gente já está de volta. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Estamos de volta, e antes de qualquer coisa, eu quero lançar uma provocação para ti, Robledo. Na verdade, uma coisa que eu estava pensando, enfim, posso estar errado, mas é uma coisa que a gente assistindo, assim, a gente vai lembrando. O 13 Sentimentos, como eu disse no primeiro bloco, é um filme que acaba, né, ficando sempre até os primeiros passos, ele vai até a segunda página de alguns pontos que não são muito bem desenvolvidos. Mas eu fico pensando também, Robledo, que nessa nova onda do cinema queer, podemos dizer assim, que daí a gente não fica só na questão de sexualidade, mas também de toda uma cultura que engloba esses temas. Eu acho interessante que filmes também como Vermelho, Branco, Sangue Azul, como Mais Que Amigos, dessa nova onda de filmes da comédia romântica gay, que é tipo assim, de novo, a palavra ingênuo, muitos vão dizer fofinho ou bobinho, digamos assim. E a gente se acostumou historicamente, e me corrija se eu estiver errado, de uma outra forma de tratar essas agendas, né? Gay no cinema, principalmente hollywoodiano, quando não estava sendo retratado como aquele chaveiro, aquele apêndice, aquele amigo, aquele alívio cômico, por exemplo, como filmes com a Julia Roberts nos anos 90, por exemplo, no próprio Uma Linda Mulher, para citar a comédia romântica mais famosa de todas, né? Para além disso, ou é isso, né? Ou estava nessa caixa, ou estava na caixa da pauta urgente, da agenda, da tristeza, sabe? Daquela coisa Filadélfia, sabe? Ou é chaveiro, ou preste atenção nessa galera aqui, essa galera tá morrendo. Ou seja, acabava sempre indo pro lado da militância. Então agora nós temos esse cinema bobinho de novo, né, entre aspas, que também quer o seu espaço. Robledo, eu tô errado em pensar que também é de direito
assistir um filme, uma comédia romântica do cinema queer, que também pode ser um pouquinho mais bobinho e não só pensar, pô, olha só, 13 Sentimentos perdeu uma oportunidade de tratar sobre tal assunto. Poxa, ali podia ter falado sobre um assunto mais urgente. Pô, tem gente morrendo. Pô, não cara, 13 Sentimentos é um filme que não tem homofobia. É como se os gays não morressem. É como se gays não sofressem preconceitos. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre o 13 Sentimentos e o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que é a questão do distanciamento, sabe? No Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, o Daniel Ribeiro, diretor, né? Ele estava falando de uma coisa já com uma certa distância da idade dele, sabe? Ele estava falando de adolescentes, era um homem adulto olhando para algo que talvez fosse pessoal para ele ou não sei, mas uma coisa, era uma fase da vida que ele já tinha passado, então ele já tinha uma certa distância daquilo, sabe? Então ele podia conseguir ter um olhar mais profundo até, com maior distanciamento, mais reflexivo, mais, sabe, mais camadas em relação àquele episódio da vida. Já no Três Sentimentos, ele está falando de uma coisa muito próxima dele, né? Ele é aquele cara, ele vive, ele viveu aquilo há muito pouco tempo. É interessante você pensar nisso. O filme Três Sentimentos, inclusive no material de divulgação, é anunciado como parte de uma trilogia sobre a relação masculina, né, de homens homossexuais. Então, assim, que o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho seria os jovens, o Três Sentimentos, os adultos, e um próximo filme já seria, sei lá, homens numa terceira idade ou numa maturidade, sei lá e tal. Então, eu acho que é uma visão mais ampla que ele quer fazer sobre o que percorre um homem gay no Brasil em busca de um relacionamento. Dentro desse prospecto, desse painel, né? Certamente o mais próximo do que ele é hoje é o Três Sentimentos, porque ele é esse homem nessa faixa etária e tal. Talvez um pouco mais velho que os personagens, mas não muita coisa. E também tem uma outra questão, que o filme é meio que uma resposta também, né? Daí vem a questão que tu falaste, né? Do filme ser muito inspirado na vida real do Daniel, porque o filme... o Daniel viveu aquilo, né? Uma separação amigável, né? De uma relação longa, né? E monogâmica, pré-estabelecida, né? Que é com o co-roteirista do filme, o Rafael Gomes. O Rafael Gomes, quando eles se separaram, e por isso que está até no material, diz que o Três Sentimentos é quase um filme resposta, né? Ao 45 Dias Sem Você, que é o filme que o Rafael Gomes dirigiu e lançou há alguns anos, que falando também sobre término, também falando sobre separação, e também seria sobre a separação entre Rafael e Daniel, quando eles se separaram da relação deles. O Rafael fez o 45 Dias Sem Você, o Daniel vem agora com essa resposta, que seria o Três Sentimentos. Eu, particularmente, acho o Três Sentimentos mais interessante, justamente, talvez ele não, como tu diz, ele não percorra todas essas portas que ele aponta, mas essas portas estão ali. É isso que eu acho interessante trazer, sabe? E sem essa questão da militância, da urgência, da condenação, que sim, é importante. A gente estar no Brasil, né? Um dos países que mais morrem pessoas LGBT no mundo. A gente está num país ultraconservador, né? A gente vê o que é a questão política que a gente está enfrentando. A gente acabou de sair de um governo federal muito obtuso, muito ultrapassado, muito retrógrado, né? Que foi o governo anterior. E o governo atual enfrentando 500 problemas por causa do Congresso, né? Que é um Congresso que continua nessa pegada, né? De pauta de costumes, de acreditar a vida dos outros, né? De não olhar para o próprio rabo e só ficar preocupado com o que os outros fazem. Então, assim, eu acho que é muito triste ver esse Brasil que a gente está passando. E um filme, arte é cultura, e cultura fala da nossa vida, né? Tem esse poder transformador. Só que às vezes esse poder transformador não precisa vir a partir de ordens, né? De palavras de ordem, né? De gritos de protesto e tal. Esse poder transformador pode vir por exemplos, por haver alguém levando uma vida saudável, gostosa, bonita, sorridente, sair, botar a cara no sol e aproveitar e beijar e namorar e transar e viver, sabe? E o filme faz isso. E o filme tem isso. Três Sentimentos tem esse exemplo positivo de uma vida de um homem homossexual num Brasil
que vive certamente numa bolha, né? O cara mora ali em São Paulo, que é a maior cidade do país, uma cidade com maior possibilidade de ser bem aceito, de ser bem abraçado, de ter uma zona de conforto, de ter pessoas mais esclarecidas ao seu redor, etc. De questões familiares, a gente vê uma mãe que é super inclusiva, né? Que quer saber informações, quer manter contato com o ex-genro e sabe que está sempre ali preocupada com o bem-estar dele, e a gente vê questões de trabalho, de amigos e tudo. Só que ao mesmo tempo, a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. Então, tem dois pesos e duas medidas. Claro, com certeza. O filme, por exemplo, o João é um homem branco, de uma classe média, no Brasil, classe média alta, não sei, por causa da família, que é um cara que, né, a gente vê que está ali pulando de emprego em emprego, mal consegue sustentar, mas vive num bom apartamento, numa zona central de São Paulo, que está sempre indo bom, vive tomando seus cafés em restaurantes, e circulando com amigos, em boas festas. Então tu vê que é um cara que não passa muitas dificuldades, não é um cara que está contando as migalhas para pagar o ônibus para o dia seguinte. Não, ele não trabalha como empacotador no supermercado, sabe? É um cara que tem uma cultura, que viaja. No começo do filme ele acabou de chegar de viagem. Não é uma realidade, sei lá, de pessoas periféricas, né, que talvez não tenham tido uma boa educação, pessoas de cor no Brasil que sofrem mais, de povos originários, né, de pessoas de outras regiões do Brasil que não tão centrais quanto o São Paulo. Então, assim, claro que ele está pegando um recorte muito privilegiado da nossa realidade. E isso eu acho que é um exercício que o próprio espectador tem que fazer, de entender, olha, estou vendo um retrato aqui só, sabe? O nosso Brasil é muito mais que isso. É muito mais amplo, é muito mais difícil para a maioria das pessoas. Só que isso não quer dizer que aquela realidade que o filme está trazendo não exista. Existe, claro que existe. Sabe? E também tem representação. E nem tudo precisa ser ativismo. Eu acho que ali tem um exemplo bacana a ser seguido, sabe? Por mais que tem poucos personagens negros, mas tem personagens negros, sabe? Tem poucos personagens afeminados, mas tem personagens afeminados. Tem poucos personagens femininos, mas tem personagens, sabe? Então, assim, não tem como todo filme ser totalmente inclusivo e trazer tudo, né? Sempre vai ficar faltando um lado. E eu acho que, tendo ciência disso, ao menos os esforços, os acenos que Três Sentimentos faz a essas minorias são interessantes e são relevantes e merecem ser consideradas. E tu mencionou, Vitor, alguns problemas de filmes lá dos anos 80, 90, que o próprio Três Sentimentos acaba incorrendo também, né? Por exemplo, do gay sendo um personagem coadjuvante, chaveirinho, né? E daí tu pega o filme da Julia Roberts, Uma Linda Mulher, que tu mencionaste antes, eu vou por outro, O Casamento do Meu Melhor Amigo, que tinha o personagem do Rupert Everett, que era lá o melhor amigo dela, só que é um personagem que cresce na trama, é um personagem que desenvolve, ele acaba fazendo parte, ele acaba sendo essencial para o desenvolvimento daquela história. Nesse filme, o João também tem os seus melhores amigos. E são personagens basicamente orelhão, né? É personagens que estão ali para ouvir o que o personagem tem para dizer. Tu foi falando todos esses elementos que configuram esse ambiente no qual o protagonista vive como privilegiado. Pô, ele tá falando sobre um nicho muito pequeno que mora em São Paulo e que isso se mostra, inclusive, problema de direção de arte e figurino. Lá pelas tantas, uma coisa que chama atenção, que tá ali como detalhe, mas chama atenção, o cara tá tomando ali o seu café, nesse ambiente aconchegante, e o filme é isso, ele é um ambiente aconchegante para essas pessoas, parece Friends, né? Naquele café só tem eles estão sempre sentados no mesmo lugar, e, sabe, eles chegam e eles já dão ali para eles o café, né, as garçonetes, né, e os garçons, que sabem quem eles são. E daí entra um cara com boné do MST, pô, me vê um café, e ele pega o café e sai. Cara, tem lugares no Brasil que se tu andar com um boné do MST, tu toma uma pedrada, sabe? Alguém vai te dar um tiro. E isso que tu falou da mãe, eu acho muito interessante isso, porque, de novo, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, porque é óbvio que ele não vai falar com, talvez, bom, daí tô jogando um número, né? Isso aqui é totalmente achismo. Talvez 70% das mães de homossexuais no Brasil, que não vão levar aquilo ali com a maior facilidade do mundo, sabe? A mulher trata a homossexualidade do filho como uma coisa mais natural do que qualquer, sabe? E a gente sabe que não é nossa realidade. E quando tu falava sobre Mas é uma coisa desejável, né, Vitor? É uma coisa que a gente quer que as mães tratem assim. Então, acho que é uma fantasia. Talvez seja um retrato muito específico, mas um exemplo que a gente quer que sigam. Isso que é bacana, eu acho. Ele trata de uma forma solar. A gente pega, por exemplo, essa é a forma solar. E a forma que nos leva à escuridão, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do pedágio.
filme brasileiro no passado. É diametral, é água e vinho, é uma coisa completamente diferente. O personagem da Maeve Jenkins, no filme da Carolina Markovics, ela não só não entende a homossexualidade do filho adolescente, como ela quer curar ele por meio da religião. Então a gente... E eu acho legal a gente falar sobre isso, porque também traz pluralidade ao cinema queer brasileiro. Então a gente tem essa maneira de tratar e também essa outra maneira. Mas eu também. Nossa, tu trazer o Pedágio para esse debate, e ainda mais sendo um filme tão contemporâneo, né? Tem 6 meses de diferença entre um filme e outro. Eu acho super pertinente e faz todo sentido ter essa comparação. Mas, porém, eu acho que são duas formas válidas de expressão, isso que eu quero dizer, Claro. sabe? Porque, ainda que o Pedágio seja mais pé no chão, mais raiz, sabe? Mais a cara desse Brasilzão que a gente tem aí pelo interior. Isso não invalida o que o Três Sentimentos tem a dizer, sabe? Eu acho que isso não invalida essa realidade, por menor, mínima, mas é uma realidade mais auspiciosa, o que a gente busca, é um ideal, talvez seja mais fantasiosa, mais uma ilusão, uma utopia, mas é algo que as pessoas querem caminhar nesse sentido, e eu acho bacana ver esse exemplo na tela. Eu estou dizendo isso porque o filme nem estreou ainda, né? Vai estrear agora no dia 13 de junho, mas o filme já teve sessões de pré-estreia, as pessoas já começaram a ver. E desde o lançamento do trailer do filme, quando começou a exibir, principalmente na internet, em algumas bolhas, a gente viu uma onda de haters contra o filme, de gente xingando o filme. Ah, elenco malhação, é só gentezinha da Zona Sul, é tudo coisa fofinha, isso não existe, que palhaçada é essa? Parece elenco Gossip Girl, sabe? Série norte-americana enlatada. Queer as folk. Exato, as pessoas nem viram e já estavam odiando e criticando e procurando 1000 defeitos para o filme. E eu acho triste isso, porque, primeiro, eu acho que não tem como ter emitir uma opinião sem ter visto, sabe? Começa por aí. Nós estamos falando do filme, nós já assistimos ao filme, nós já vimos e estamos discorrendo sobre o que a gente refletiu a respeito dessa obra. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Agora, mais do que isso, tu tem que estar aberto a encontrar não só o que é diferente de ti, mas também identificar pontos de conexão, por menores que sejam, que há sobre qualquer manifestação, sabe? Por mais diametralmente oposta que seja tu, eu consigo me identificar com muito que esteja lá no Pedágio, assim como me identifico muito que está no Três Sentimentos. E eu acho que ambos dialogam com essa realidade do homem gay no Brasil, e mais aberto ainda com essa pauta da nossa sociedade, gay ou hétero, ou homem ou mulher, ou jovem ou velho. Eu acho que qualquer um vai conseguir estabelecer diálogos em relação a essas obras. E por isso que eu acho que Três Sentimentos é um filme válido. Agora, para finalizar, Robledo, eu assistindo ao filme, eu fiquei pensando, cara, o Daniel Ribeiro deixou bem claro ali os seus fetiches e tá tudo certo. Todos os cineastas, homens, mulheres, gays ou não gays, deixam claro os seus fetiches nos seus filmes. E todos eles são homens brancos, magros. Pô, Michel Joelson, vou dizer de novo, tava em dia ali, né? Eu fiquei pensando, Robledo, a gente não tem espaço nesse universo aí. Eu acho que a gente tem mais espaço no filme do Daniel Nolasco. nesse aí, acho que a gente não tem muito espaço nesses filmes aí. Eu me daria muito bem lá no Vento Seco. Vento Seco, né? Ficaria bem naquele grupo. O Vitor me derruba, gente! O Vitor me derruba! Não, mas eu acho que tudo isso é Brasil. Tudo isso é Brasil, sabe? Ursos, Twinkies, lontras, nerds, tudo isso. Muscles Boys, sabe? Tudo isso faz parte desse nosso Brasilzão. E é bacana ver essa diversidade num cinema queer feito no Brasil, um cinema vívido, um cinema colorido, um cinema alegre, um cinema diverso, um cinema que não ignora os traumas e os tropeços que a gente tem ainda a ser superados, mas que também aponta caminhos auspiciosos, emocionantes, excitantes a serem percorridos, e eu acho que isso que é bacana. Esse foi mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Por favor, não esqueça de deixar o seu curtir. Se inscreva no canal se você estiver no YouTube. E se estiver nas plataformas de áudio, já sabe, né? Vai lá no Spotify, vai lá no Amazon Music, dá 5 estrelinhas,
também se inscreve e assim a gente vai ranqueando cada vez melhor em todas as plataformas, seja de vídeo ou de áudio. Robledo, até o próximo episódio. Até o próximo. Se liguem, vão conferir 3 Sentimentos no cinema, valorize cinema nacional e até a próxima semana. Um abração, pessoal. Beijo.